Fala turma, sejam todos bem-vindos. Que satisfação ter vocês aqui comigo novamente, quem está novamente, e uma grande satisfação aos novos que estão chegando aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. E para quem está me conhecendo agora, eu sou o João, sou zootecnista, né? Venho trilhando um caminho dentro da zootecnia, mas principalmente dentro da pecuária aí, né? Há um bom tempo, né? Já passei, né, por grandes fazendas, né? Diferentes projetos, né? Tanto na parte técnica, comercial, né? Enfim, né? E tem uma missão grande aí, né? De treinar os novos que estão vindo, né? Esse mercado é muito amplo, esse mercado precisa de muita gente para trabalhar, para desenvolver, né, as fazendas, as empresas. E eu tô com essa missão, moçada. Eu quero que vocês venham comigo nessa missão de tornar as fazendas, né, de pecuária de corte mais produtivas, né, de elevar o nível, né, genético, produtivo, de rentabilidade, né, da nossa pecuária nacional, né? Não vamos delongar aqui hoje. Hoje eu acho que quero passar uma coisa muito breve, mas uma das coisas mais importantes que se tem, né, para quem é zootecnista, médico veterinário, agrônomo, técnico em agropecuária, né, ou qualquer profissional que queira trabalhar, né, com afinco, né, com seriedade, gerando resultado aí dentro da pecuária de corte em fazendas, né, ou empresas que atendem fazendas, que prestam algum tipo de serviço, algum tipo de assessoria dentro das fazendas, né? Hoje, moçada, eu vou ensinar vocês como realizar um diagnóstico dentro de uma fazenda, né, que trabalha com pecuária de corte. Como fazer esse diagnóstico? E assim, quando a gente fala, né, nesse diagnóstico, antes de tudo vem a coleta de dados. Então, coleta de dados e diagnóstico. Hoje a gente vai tratar tudo isso junto, certo? Né? Qual que é a importância de fazer esse diagnóstico primeiro? Só com esse diagnóstico, essa coleta de dados, com esse diagnóstico, muitas vezes é o primeiro contato que a gente tem com a fazenda ali. E esse momento é o momento que a gente de fato vai conhecer tudo que está envolvido, né, dentro daquele sistema produtivo, tudo que impacta aquele sistema produtivo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Desde as pessoas que estão ali, incluindo, né, o dono, né, os funcionários, os animais que estão ali, né, genética que esses animais têm, saúde, enfim, o sistema produtivo, né, o clima, o solo que envolve aquilo ali, o capim, enfim, todos os fatores, a gente tem que mapear isso, né, como dizem, eu costumo falar, para preencher nosso HD antes de qualquer decisão, né, de qualquer análise que a gente faça, de algum plano de ação, de qualquer coisa, né, que a gente vai propor dentro daquele projeto, começa aqui. E um diagnóstico bem feito, moçada, assim, vai encurtar muito o caminho de vocês, né? Porque eu vejo hoje na prática, né, muitos profissionais e até profissionais gabaritados aí, né, que às vezes não fazem o diagnóstico do jeito que tem que ser feito, né, com muito detalhe, né, com muita precisão, né, com muito dado, e às vezes quando vai propor, né, alguma solução, criar um plano de ação para a fazenda, né, criar relatórios, enfim, falham, né, e falham e às vezes tem que voltar lá atrás, né, para refazer aquele diagnóstico, porque faltou alguma coisinha, não escutou, né, tal pessoa, não conseguiu ver tal coisa, né, porque fez um diagnóstico às vezes com pressa, com um pouco de detalhe, enfim. Então esse momento aqui, para mim, o momento mais importante, né, de qualquer pessoa que quer trabalhar dentro da pecuária é fazer um diagnóstico muito bem feito, certo? Então, bora lá, né, que a gente vai passar, né, alguns tópicos, né, de cada passo, do passo a passo, né, do diagnóstico dentro da pecuária de corte. Então, moçada, no passo a passo para fazer o diagnóstico de uma fazenda de pecuária de corte, o primeiro passo que a gente vai dar é coletar informações gerais sobre aquela propriedade para entender o contexto dela. E quais são essas informações gerais? Tamanho da fazenda, qual área que tem aquela fazenda, se é área de pasto, se é área de mata, né? Já começar
né, especular. Nesse momento a gente às vezes nunca vai anotar 100%, né, do que vai ter ali, mas saber o contexto geral da fazenda. Ó, a fazenda tem 1.000 hectares, né, mas 800 hectares de pasto ou 600 hectares de pasto, o resto é mata, né, mata nativa, mata plantada, enfim, entender o contexto geral dessa fazenda, a localização e clima, né, da fazenda, qual região que essa fazenda está, isso vai mudar todo o sistema, né, uma fazenda, né, que a gente pega ali no Goiás é diferente de uma fazenda que está lá no Pará, que está lá em Rondônia, né? É tanto pelo clima, né? A gente vai lá em Rondônia, por exemplo, chove o ano inteiro, é quente o ano inteiro, então tem pasto o ano inteiro. A gente vai no Goiás, tem lugares que tem extrema seca, né? Em determinadas épocas do ano, é um solo mais arenoso, né? Lá em Rondônia, Pará, alguns lugares é um solo mais argiloso, né? A gente vem aqui para São Paulo, tem uma competição muito grande com cana, laranja, então tem que ver a atividade que, né, que pode ser feita ali, né? Então, e as atividades econômicas desse lugar. Então, localização, né? A gente precisa, assim, com afinco, ver a localização, estudar, né, a localização dessa fazenda, né, de forma estratégica, né, os pontos positivos que tem daquela localização e do clima, né, o que impacta esse clima, né, dentro da fazenda de pecuária de corte. Também olhar as infraestruturas, né, da fazenda, o que a fazenda tem de infraestrutura, de curral, né, quantos currais, como que são esses currais, né, as infraestruturas de manejo, né, como que esse pessoal maneja, como que é a rotina, enfim, quais infraestruturas, quais ferramentas que tem, né, pessoal trabalhar. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente não está falando só de curral também, não, mas de trator, de tudo que aquela fazenda tem para desenvolver todos os trabalhos e manejos que vai precisar. Né? Inclusive, né, quando a gente fala de pecuária de corte, tem grandes fazendas aí, né, que infraestrutura a gente está falando até de estrada, né, de acessos. Né? Será que essa fazenda, né, eu conheço muita fazenda, já trabalhei em fazenda, e não consegui ir de caminhonete de jeito nenhum, né? Lugar que só passa de cavalo e só cavalo e difícil ainda. Então, estrada, né, uma infraestrutura. Então, conhecer essas infraestruturas, né, instalações, se tiver confinamento, como que são esses confinamentos, né, se está bem dimensionado, se não está, infraestrutura de coxo, né, de relevo, né, às vezes dá poça ou não dá, se for confinamento. Enfim, curral, estrada e todas as infraestruturas. Olhar, ter um olhar amplo, 360 aí, das infraestruturas que a fazenda tem para se trabalhar. Outra coisa que a gente precisa ver nesse momento, a gente precisa ver o histórico de produção da fazenda. Se já foi uma fazenda, né, que às vezes, sei lá, plantou eucalipto, tem várias fazendas de pecuária de corte que plantou eucalipto, né, para construir a terra, tirou o eucalipto e foi plantando pasto, né, foi fazenda de pecuária de leite. O histórico, o que já se fez nessa terra aqui, que a gente vai trabalhar, né, o que já foi feito aqui. E aí, nesse momento também, a gente aproveita já também para olhar para o criador, né? De acordo com o que ele fez. Ó, aquele cara foi produtor de leite, agora está produzindo gado de corte, que já é um diagnóstico, entendeu? A gente sabe, pecuária leiteira, né, muitas vezes é mais difícil. Não, esse cara plantava soja nessa terra, né? Então tem um perfil de solo provavelmente muito bom, né? Com muito nutriente, já corrigido. Enfim, não, esse cara tinha eucalipto aqui nessa terra. Enfim, então saber o histórico de produção do lugar, do pecuarista, do dono, né, de todos que estão envolvidos ali. E depois, né, a gente precisa saber também, né, tecnologia utilizada. E aí a tecnologia utilizada, a primeira coisa é saber se é um sistema intensivo, né, semi-intensivo ou extensivo, né, da fazenda, como que faz esse manejo de pastagem. Se a gente falar que vai fazer um pastejo rotacionado é diferente, né, do que de um pastejo que está diretão lá, o gado solto, né, que só troca de pasto, ou que não faz nada, deixa o gado e esquece, e tem que vender, enfim. Então, são tecnologias diferentes, se faz adubação ou se não faz, né? Qual o monitoramento do rebanho, né? Então, tem rebanhos, né, que a gente conhece muito bem, tem uma balança no meio do pasto e está pesando o gado direto ali, né? Tem rebanhos que tem intergado, né, que pesam gado, cada bebida de água, cada
comida que come, e pesa, né, direto o peso do gado para saber conversão alimentar, enfim. Qual tecnologia é utilizada dentro da fazenda aí, né? Quais tecnologias, saber o nível tecnológico da fazenda, né? E aí já mapear também aí junto com isso o produtor. A gente precisa conhecer essas informações a fundo, moçada. Não é chegar, né, e fazer duas perguntas e achar que está sabendo, mas conhecer a fundo. Né, saber que a pessoa que está te apresentando conhece muito bem, né, todos esses históricos, todos esses pontos aí, porque isso é muito importante. A gente precisa entender também os desafios ambientais, climáticos e logísticas da propriedade também. Isso, né, por exemplo, se eu tenho uma fazenda, um confinamento, né, que o frigorífico tá a 50 quilômetros dali. É diferente do frigorífico tá a 300 quilômetros. Né? Se eu tenho uma fazenda estratégica, um confinamento, tem 5 frigoríficos ali e eu tenho poder de negociação com 5 frigoríficos. É diferente de eu ter um confinamento que tem um frigorífico, eu não posso negociar nada e esse cara compra pelo preço que ele quer. Enfim, esse momento aqui, esse primeiro momento de caracterização da propriedade, que a gente precisa coletar informações gerais sobre a fazenda para entender o contexto, é para isso. Contexto, né, e caracterização macro da propriedade, certo? Então, desse momento é isso, e agora a gente vai falar um pouco do segundo ponto nosso, que é análise de dados meteorológicos dentro de uma fazenda de pecuária de corte. Então, moçada, o segundo tópico, né, no diagnóstico de fazenda de pecuária de corte é análise dos dados meteorológicos. Né? A gente precisa verificar as condições climáticas que impactam diretamente na produção, né, do gado de corte aí que a gente tá falando. Isso vai fazer um diferencial gigante em tudo que a gente for desenvolver, tudo que a gente for propor, né, naquela fazenda. E quais pontos que se precisa observar? Primeiro, temperaturas médias ali, né, daquela região, chuvas e umidade. Né, temperatura média, a gente sabe, né? Quanto mais quente, mais úmido e mais chuva, mais o capim cresce. Né? Consigo colocar cultivares que produzem mais, né? Que às vezes faz sentido eu adubar, enfim. Então tem que analisar isso. E ao contrário também é verdade, né? Se tiver uma região muito fria, né, às vezes o capim não cresce, não faz sentido, tem cultivares que nem sobrevivem ali. Então preciso saber temperatura média, chuva e umidade daquela região. Conhecer muito bem as estações do ano, seca, né, ou chuvosa, né? Que época chove, que época que não chove, né? Até nível, né, centro-oeste, sudeste, a gente tem estações muito bem definidas, mas ainda assim a gente vê que existe variações, né? E em cada região que se for trabalhar, nível Brasil, né? Eu acho que tem gente do Brasil todo vendo isso, conhecer muito bem. E se algumas fazendas que vocês forem, tem pessoas, né? Eu conheço duas fazendas que têm dados meteorológicos da fazenda, isso é o mais importante, que coleta esses dados há 20 anos, né? Então sabe, né, quais épocas choveram, quanto choveu, qual temperatura foi, inclusive, né, as fazendas que vocês visitam, se ainda não faz isso, básico, fazer uma planilha de Excel e todo dia coletar isso, né? Enfim, pegar esses dados meteorológicos. Também tem aplicativos aí que trazem essas médias aí, a própria internet, né, que às vezes não é tão preciso, mas busquem esses dados meteorológicos exatamente do lugar que você está. Ah, mas eu estou no estado de São Paulo. Não busca o estado de São Paulo, não, meu amigo. Busca a cidade e até a fazenda, porque a gente sabe que existe a variação, né? Você pegar, né, uma fazenda que eu trabalhava aqui em Cravinhos, por exemplo. Existe uma variação dentro da fazenda diferente, né, do gráfico da cidade. Enfim, então as estações do ano, seca ou chuvosa. E conhecer também, né, os riscos de fenômenos climáticos, né? Se tem geadas, tem seca, né, prolongada, se já aconteceu, se pode acontecer, qual época do ano pode acontecer, porque isso é importante, porque o clima influencia diretamente em toda a produtividade, né? Tanto das pastagens, da comida, né, que a gente vai fazer, se vai ser só pasto, se vai produzir silagem, o que for.
né? Vai impactar na produção de alimento e também na saúde, né? Até na raça dos animais que a gente vai utilizar. A gente sabe, né, que às vezes em regiões muito quentes, né, que consegue produzir pouco capim, condições mais que existem condições mais adversas aí para produzir, né, a gente não consegue produzir um gado meio sangue Angus, por exemplo. Às vezes a gente vai ter que produzir Nelore, um gado mais rebuíno, que é mais resistente, né? Só que em lugares, né, mais frio, né, que carrapato, né, enfim, se proliferam menos, tem menos infestação, né, de endo e ectoparasitas, a gente já consegue produzir um gado meio sangue Angus, né? E às vezes Nelore não faz mais sentido, um gado zebuíno não faz mais sentido. E também pensando nisso, né, a eficiência das operações, né, de manejo, quando eu vou manejar, como que eu vou conduzir o time, como que eu vou montar, né, estação de monta, eu vou ter estação de monta, né, as épocas do ano são, né, muito bem definidas, não são, enfim. Então, nesse momento aqui, as análises dos dados meteorológicos é um trabalho, como diz, de casa que precisa ser muito bem feito. Isso influencia tudo o ano todo e todo seu trabalho, meu amigo. Então, isso aqui tem que fazer muito bem, certo? Segundo tópico é esse. Faça muito bem, né, essa análise, né, desses dados meteorológicos. Beleza? O próximo tópico, a gente vai falar muito do perfil do proprietário e da parte da gestão, como fazer análise, né, disso. Né? Isso é muito importante, mas muito, muito importante. Né? Às vezes eu estou frisando, né, sendo até redundante, né, falando dessa palavra importância, mas que realmente, moçada, esse diagnóstico e coleta de dados de fazendas de gado de corte é a parte mais importante de se fazer do trabalho de quem quer ser consultor, quer trabalhar em algum tipo, né, de assessoria, consultoria ou prestador de serviço dentro da pecuária de corte. Então, nesse tópico de número 3, fazer o diagnóstico, né, e a coleta de dados do perfil do proprietário e de como é feita a gestão, né, desse sistema produtivo de gado de corte. O que a gente precisa entender, né, a nível macro aqui? A gente precisa entender a mentalidade, né, do proprietário, de quem está à frente, né, do negócio. Muitas vezes, né, tem fazendas, né, de gado de corte que às vezes não é de um proprietário só, né, às vezes é um investimento, né, de várias pessoas, enfim, mas de quem está à frente do negócio ali, quem toma as maiores decisões daquele negócio. Então, a gente precisa entender a mentalidade, como é feita a gestão dessa propriedade, quem toma as decisões, né? Qual o organograma aí, né, das pessoas que estão envolvidas nessa gestão. Quais pontos que a gente precisa observar? Primeiro a gente precisa se conectar, estar perto dessas pessoas, entender, né, muito bem, conversar muito bem com elas. E quais pontos a gente precisa observar? Como que esse proprietário ou as pessoas que estão à frente gerenciam a fazenda? Se é foco no curto prazo, no longo prazo, o que eles buscam, né? Eles buscam mais segurança, eles buscam mais rentabilidade, né? Por que eles criam aqueles animais? Por que eles trabalham com pecuária de corte? Né? Tem que entender. O primeiro ponto é esse. O que fez eles entrarem nesse negócio? Faz quanto tempo que eles estão nesses negócios? O que eles já passou? Quais tipos de gestão eles já adotaram? O que deu certo? O que não deu certo? Né? E aí a gente vai, né, dar mais um passo para saber quais são as metas do proprietário, né, de nível de produção e de rentabilidade, né? Que rentabilidade que se espera daquele sistema produtivo? Que tipo de produção que se espera daquele sistema produtivo? E aí, né, depois de passar por tudo isso, entender a mentalidade que já se passou de gestão naquela fazenda, né? Por que começou, né? O que já enfrentou? Quais são os principais desafios que ele enfrenta, né? Então, que o proprietário enfrenta, né? Da cabeça dele, do HD dele. O que tem no HD dele, na cabeça dele, de desafio para ele, né? A nível de tomada de decisão, de gestão daquela fazenda. A gente precisa entender isso muito bem, moçada. Por quê? Porque, e aí tem algumas fazendas que eu já passei, né? Às vezes nós, como técnicos, para a gente é fácil solucionar alguns problemas,
mas é um problema que está fixado na cabeça, né, daquele proprietário, naquela pessoa que toma as decisões. E para ele é muito mais difícil, né? E às vezes a gente quer passar na frente e acaba não fazendo nada porque a gente não tem o aval daquela pessoa. Então, se a gente conseguir entender o problema de fato que está na cabeça daquela pessoa, que ela enfrenta ou que ela acha que ela enfrenta, a gente precisa resolver o problema para ele, né? Porque é de fato para ele que a gente trabalha, certo? Para a gente não pular etapa, que às vezes a gente, né, como técnicos, a gente chega na fazenda e quer resolver todos os problemas, mas são os problemas que a gente, né, vê, que a gente acha, enfim. Só que existiam outros problemas ali na cabeça daquela pessoa, no tomador de decisão, no dono do negócio, e que não foram, né, solucionadas. E aquele dono muitas vezes fica frustrado, não se sente ouvido, e acaba que a gente não mantém nosso serviço para frente, né? Não continua ali, né, trabalhando por causa disso, certo? Perfil do proprietário vai influenciar diretamente também nas decisões estratégicas da fazenda. Então, né, se a gente não escutar ele, não entender os problemas que estão ali com ele, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. E esse diagnóstico é importante para entender sua disposição de adotar mudanças. Então, se a gente assim, não fizer esse passo, esse diagnóstico do proprietário, do perfil e da gestão, né, daquele negócio ali, né, muitas vezes a gente não vai conseguir saber se ele quer mudar rápido, quer mudar devagar, se ele quer de fato mudar ou não para a gente exercer nosso trabalho, certo? Então, esse tópico seria isso, né? Vamos passar para o próximo tópico, né, que é pessoas e equipe da fazenda. A gente precisa diagnosticar, entender quem são as pessoas, as equipes, né, daquela fazenda, como que funciona, né, todos os trabalhos, todos os manejos daquela fazenda, quem que manda, quem que conduz, né, quem que executa, né, todos os trabalhos, como é a execução, como é o respeito dessas pessoas, dessa equipe, né, são unidos, não são, né? Então a gente precisa analisar a estrutura de pessoal e sua capacidade de execução de tarefa, certo? E quais pontos que a gente precisa, né, observar. Primeiro ponto, vamos lá. Quantidade e qualificação da equipe. Quantos funcionários que tem? Ah, tem tantos funcionários nessa fazenda, mas beleza. Desses funcionários aí, quantos tem algum tipo de curso? Né? Qual que é a qualificação de cada um? Né? Enfim, né? Tem gestores, técnicos, mão de obra especializada, tem prestador de serviço aí no meio. Né? Você precisa mapear isso, né? De quem, qual é o pessoal que está envolvido em cada operação. Segunda coisa, montar um organograma da fazenda, né? Qual é o responsável por cada área, né? Como diz, quem cuida de cada etapa da operação, quem a gente responsabiliza por cada coisa que possa acontecer ali, né? Porque uma equipe, moçada, bem treinada e motivada pode fazer muita diferença nos resultados. Então, a gente precisa identificar gaps, né, de qualificação e é essencial para propor soluções eficazes. Então, quando a gente for propor soluções, né, tomar decisões junto com os donos, com o pessoal da fazenda, a gente precisa saber em quem a gente chega, né, como conversa com aquelas pessoas, né, qual que é até muitas vezes a cultura, né, daquelas pessoas. A gente precisa para fazer, né? Porque no final das contas, nós, quando chega na fazenda, prestar qualquer tipo de serviço, né, de assessoria, né, são eles que fazem, né? A gente está ali para ajudar essas pessoas. E se a gente não conhecer elas, né, muitas vezes elas não vão fazer o que a gente quer, né, e muitas vezes o que é certo. Beleza? Então, esse tópico é isso. E aí a gente passa para outro tópico muito importante, né? Todos aqui sendo muito redundante, eu vou ser mais ainda, a importância de cada tópico de fazer diagnóstico. E esse tópico, né, a gente sai até um pouco de dentro da fazenda, né? A gente vai falar nesse tópico agora de fornecedores e clientes, né? Então, a gente vai falar dos prestadores de serviço, de todas as pessoas que entram ali naquela fazenda, né, de outras empresas, né, tanto como fornecedor como cliente, né? Então, primeira, né, pessoa, por exemplo, né, quais assessores já entraram nessa fazenda, já fizeram alguma prestação de serviço, quais são as empresas que fornecem, né, algum tipo de produto, algum tipo de serviço
aqui dentro dessa fazenda. E os clientes, quem são os clientes? Quem compram os produtos da fazenda? A gente precisa mapear tudo isso, a gente sabe, né? As pessoas de fora que entram naquela fazenda têm muita importância, né? Tanto a nível cultural, de decisões e principalmente de rentabilidade, né? São essas empresas, né? Fornecedoras, como diz, que tira o caixa da fazenda, que são parte grande dos custos da fazenda, né? E os clientes, para quem vende, é quem traz receita para a fazenda. Quem são essas pessoas? Como, né, que eles impactam isso, né? E nesses fornecedores e clientes, qual é o principal objetivo que a gente tem que colocar? A gente precisa avaliar essas relações comerciais, tanto com o fornecedor como com os clientes. E quais pontos a gente precisa observar? Quem são os fornecedores de insumo? Ração, medicamento, genética? Tem alguma forma, né, de melhorar, né, esses fornecedores, esses custos, né? Quais produtos que eles fornecem? Tem, né, produtos melhores que podem ser fornecidos ou não, que impactam no resultado da fazenda? Como que são os contratos com esses fornecedores e clientes? Dá para melhorar alguma negociação? Não dá? Enfim, né? E identificar, né, oportunidades. São os primeiros pontos de fornecedor e cliente. A gente precisa identificar pontos que a gente pode renegociar e melhorar, ou mudar, né, esses fornecedores, esses clientes. Isso daí, moçada, assim, eu lá atrás, né, até tive uma empresa que a gente quase que abriu, não deu certo lá, porque eu comecei a trabalhar com outras coisas, mas é uma das áreas, né, pessoal, né, que quer prestar algum tipo de assessoria, algum tipo de serviço, né, que tem poucas pessoas que fazem isso, mas que mais pode gerar resultado na fazenda de forma rápida, direta, assim, e monetária ali mesmo, rápido, né? Geralmente, nas fazendas, não existe essa pessoa que negocia, né, que contrata, né, que vende, enfim. E uma pessoa dentro da fazenda ou alguma assessoria que faz isso, faz uma diferença gigantesca, né? Se a gente pensar, vamos pensar um confinamento, né, mediano aí que compra milho. Sabe, se vocês conseguirem renegociar, melhorar um pouquinho que seja a compra desse milho, nossa senhora, um dinheiro gigante que paga, né, seu serviço e deixa, né, muita grana ainda para a fazenda. Né? Se você conseguir negociar com o cliente, preço assim, pouco maior, você paga seu serviço e deixa dinheiro para cliente. Então, assim, só deixar a importância disso, acho que esse, em muitos amigos, né, e pessoas que atendem aí, deixa passar batido esse diagnóstico, né, de conhecer os fornecedores, né, e os clientes. Isso é um lugar sensível, muitas vezes, da fazenda, que é o dono, né, muitas vezes que lida, né, com esse fornecedor, com esse cliente, mas isso é um diagnóstico que precisa ser feito, que é um lugar que se dá para gerar resultado dentro da fazenda, certo? E nesse tópico é isso. Vamos passar para o próximo tópico, outro tópico muito importante, né, que a gente precisa diagnosticar e muito bem, né, essa fazenda, que inclusive é uma das coisas que quando a gente faz, né, dentro do custo de produção, né, da maioria das fazendas de pecuária de corte aí, 50 a 70% do custo está só envolvido nisso. O que é? Pastagens e alimentação. Comida para o gado, né? Isso é o que tira aí 50%, né, de todo o custo de produção disso. Então a gente precisa analisar e muito bem isso para tentar diminuir esses custos, né? E o que a gente precisa ver, né? Qual o objetivo, né, de fazer esse diagnóstico, né, na pastagem, na alimentação, como diz, na comida do gado mesmo, é avaliar quantidade, né, de pastagem, os sistemas de alimentação, o que usa, quais tipos de insumos que usa, né, os custos que estão, né, envolvidos ali e quais pontos que a gente precisa observar. Inventário de pastagem, né, rodar os pastos, né, a cavalo, né, de carro, enfim, né, ver como que tá aquilo ali, quais áreas estão formadas, está bem formada, precisa, né, reformar pasto, né, precisa plantar mais pasto, enfim, né, qualidade de capim, diversidade forrageira que a gente tem ali, a cobertura do solo que eu tenho naqueles pastos ali, né, volume mesmo, e tem jeito de medir quantidade de pasto que eu tenho em determinada época, né, pega um quadrado de um metro aí, né, joga no pasto, tira aquele capim, pesa, né, e extrapola essa conta aí, né, para toda a área.
nesse ponto, qual que é o manejo de pastagem adotado, né? Faz rotação de pasto, né? Tem um pasto rotacionado ou não, né? Faz diferimento de pasto, aduba, né? Qual que é o sistema de controle de planta invasora dentro desse pasto? Enfim, então saber exatamente qual que é o manejo de pasto adotado. Qual que é o sistema de suplementação, caso haja suplementação alimentar, né? Qual que é o uso de concentrado, né, de sal mineral, de suplemento proteico, né? Isso, como são feitos em diferente época do ano, qual que é o custo de cada suplemento? Ah, ou se for sistema de engorda, qual o custo, né, alimentar, quais dietas são feitas, enfim. Então, saber, e isso, né, isso impacta, né, já sendo repetitivo, 50%, 50, 70% de todo o custo de produção dentro de uma fazenda de pecuária de corte. Isso aí, moçada, precisa ser muito bem mapeado. Cada alimento que tem ali, cada dieta que é feita, cada centavo gasto para comprar qualquer insumo ali precisa ser, né, diagnosticado, precisa ser anotado, né, e precisa saber de fato. E aí, né, a gente sempre trata, né, principalmente quando a gente fala, né, de nutrição, de suplementação, como um custo variável. Né, e qual o custo, né, e resultado que isso me fornece? Por exemplo, né, eu vou usar um proteico de 1% ali. Né, vamos dizer que eu estou querendo que o gado usar esse proteico 1% nas águas, quer que o gado ganhe 1 quilo mais, né, de peso. Né? Esse 1 quilo mais de peso paga pelo menos esse suplemento que eu tô usando aí. Então, precisa fazer conta, né? Qual que é a importância nisso? Né? Porque pastagens bem manejadas, né? Um planejamento nutricional adequado é essencial para garantir desempenho no rebanho e, de fato, lucro, né? Rentabilidade na fazenda. Porque, né, existem fazendas não rentáveis, né? Mas essa é a nossa missão, a gente vai tornar essas fazendas de pecuária de corte rentáveis. E se precisa diagnosticar isso, né, pastagens, alimentação, nutrição, né, a comida do gado, porque isso impacta em mais de 50% na maioria das fazendas no custo da fazenda, certo? E o próximo tópico que a gente vai falar dentro dos diagnósticos de fazenda de pecuária de corte é o diagnóstico do rebanho. Então, o próximo passo do diagnóstico de fazenda de pecuária de corte, moçada, é o diagnóstico do rebanho, né? E assim, esse diagnóstico talvez seja que todo mundo quer chegar na fazenda, né? Aquela ansiedade, né? E já começar, qual que é o rebanho, qual que é o gado é bom, o gado tá nutrido, não tá, enfim. Mas só agora. Então vocês viram que a gente passa vários pontos aí, né, que são fundamentais, a gente passar para só depois chegar no diagnóstico do rebanho. E aqui, né, qual que é o objetivo desse diagnóstico, né, do rebanho? Avaliar, né, o rebanho no todo, assim, qual que é o rebanho, né, a nível de genética, né, desempenho, saúde, categoria, enfim. Qual que é o rebanho? A grande pergunta é essa, né? E quais pontos que a gente precisa observar? Né, na sanidade, né? Então, cada categoria ali, né? A gente precisa ver, né, doenças que aquele rebanho já teve, questão de vacinação, vermifugação, a saúde, né, no geral, visual, né, daquele rebanho, de como aquele rebanho é tratado, né? Depois, a gente precisa ver, né, a genética desse rebanho, qual raça que né? É Nelore, é Angus, é meio sangue Angus, é Senepol, é Tabapuã, é Braford, né? Qual que é o desempenho desse rebanho? Aí esse desempenho, como diz, vai variar muito, né? Se é sistema de cria, recria, engorda, mas, né, genética, né? Tá na média, né, da raça que se espera esse rebanho, né? Quais seleções, né, são feitas, né? Quais características que são selecionadas, né? Que tamanho que é esse rebanho, qual que é a proporção, né, desse rebanho, por exemplo, a gente chega, né, numa fazenda de cria, qual que é a proporção de matriz, né, de bezerro, de novilhas, qual que é a proporção desse rebanho em quantidade de animais em relação às categorias, né? E aí a gente também, né, tem que diagnosticar quais são os indicadores de produtividade, né, dentro, né, desse rebanho, né? E são vários indicadores, né? Indicadores de ganho de peso, né? Qual que é o ganho médio diário, né, de peso
desse rebanho, né? Taxa de concepção, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, enfim, tem vários diagnósticos, tem vários indicadores que a gente precisa coletar dentro desse rebanho, inclusive, né? Eu vou mandar, né, dentro dessa aula aqui, né, depois, embaixo aí, vai ter um manual, né, de diagnóstico de fazenda, de pecuária de corte, que tudo que a gente está falando aqui, né, dentro desse manual, você vai poder pegar esse manual, chegar dentro da fazenda e ali já vai ter, né, inserido as perguntas que você precisa fazer, aonde você colocar esses dados, né, de forma organizada, certo? E lá vai ter vários indicadores de acordo com o projeto. Você entrar um projeto de cria, vai ter os indicadores que você precisa coletar dentro da fazenda, como fazer essas contas, né? Se for de recria, né? Também fazer a mesma coisa, né? De engorda, inclusive, né? Os principais indicadores de crias, taxa, né, de concepção, né? Taxa de prenhez de concepção aí, né? Em relação a todas as vacas aptas a reproduzir, quantas emprenham, né? Depois, né, que elas emprenham, né? Das vacas que emprenharam, quantos nasce, que é a taxa, né, de natalidade, né? A taxa de mortalidade, né? Dos bezerros que nasceu até a desmama, né? Taxa de mortalidade, né? Da desmama, né? Até a recria, engorda, enfim. Então, a gente precisa saber todos esses, né? Na engorda, o ganho médio diário, custo por arroba produzida, né? O custo, né, em relação ao resultado, né? Daquele animal abatido, enfim, rendimento de carcaça. Então tem vários indicadores aí que a gente precisa, certo? Aqui, nesse diagnóstico do rebanho, a gente vai passar, né? Esse é o tópico geralzão, mas a gente vai passar por cada etapa, né, certinho. Então, a grande importância desse diagnóstico, né, que a gente precisa ter um rebanho saudável, geneticamente ok, adaptado, por isso que eu não falei melhor rebanho de mais ganho de peso, porque ele precisa ser adaptado, né? Muitas vezes eficiente naquele lugar que é a base para uma produção, né, rentável, certo? E aí, assim, a gente vai passar por tópicos, igual eu falei, dentro desse diagnóstico, e aqui a gente chega num tópico, né, dos indicadores de produção e custos, né, de produção, né, que a gente precisa analisar os indicadores que refletem a eficiência, né, da produção e rentabilidade, né, desse projeto. Como eu disse, existem indicadores produtivos, que é indicador ganho de peso, conversão alimentar, taxa, né, de lotação de pastagem em unidade animal aí, enfim, rendimento de carcaça que o gado dá geneticamente, custo por arroba produzido, receita por arroba, né, produzido, né, custo de suplementação, custo de medicamentos, né, indicador de rentabilidade, análise do retorno financeiro em relação à produção. Ah, um bezerro custou para mim 2.000 e ele, né, me deixou de receita 2.600, né? Então, um retorno aí de R$ 600 em relação à produção e à rentabilidade, né, desse sistema de cria. E esses indicadores ajudam a identificar onde a fazenda está perdendo eficiência e onde pode melhorar. Então, quando você mapeia, você diagnostica, você coleta dados, né, de todos os indicadores produtivos e de rentabilidade, você sabe aonde você está perdendo mais, aonde você pode melhorar mais. E com isso também, né, a gente passa para o outro tópico que se precisa fazer dentro, né, das fazendas de pecuária de corte, que é aquela análise de SWOT, não sei nem se eu sei falar esse trem direito, né, mas SWOT, né, que você vai analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né, de todo o cenário, né, de já tratando a fazenda como uma empresa, né, do cenário, de todo o sistema produtivo dentro da pecuária de corte ali, né, o que a fazenda tem de bom, o que a fazenda tem de ruim, né, o que a fazenda pode melhorar, né, quais são as oportunidades que dá para fazer nessa fazenda, de acordo com o que ela tem de bom, o que ameaça essa fazenda, que pode chegar a prejudicar ela, né, algum dia. Então a gente precisa analisar o cenário atual, né, da fazenda e suas perspectivas de futuro. O que eu vejo, né, do futuro dessa fazenda. Então, vamos lá. Então, isso aí, moçada, pouca gente sabe fazer, inclusive, né, vai ficar curto a gente falar de como que faz
essa análise aqui, mas de forma resumida, né? O que são as forças? Que é o que a fazenda faz de bem, que ela tem de vantagem competitiva. Por exemplo, às vezes a fazenda tem uma genética muito boa que foi construída ali, né? Ela tem uma pastagem muito bem, né, manejada ali. Então, são forças da fazenda, são coisas que a fazenda faz bem já e já tem uma vantagem competitiva. As fraquezas, né, são coisas que a fazenda não faz tão bem assim, são pontos que podem ser melhorados, né? Por exemplo, né, uma baixa taxa de natalidade, às vezes, né, você emprenha muita vaca, tem uma alta taxa de concepção, mas você tem baixa taxa de natalidade, então teve, né, às vezes muito aborto, muita reabsorção ali, então isso pode ser melhorado, né? As manejos de pastagem deficiente, isso pode ser melhorado, isso são coisas que dá para ser melhorado. Então, as fraquezas são coisas que dá para se melhorar na fazenda, que a fazenda não faz tão bem. Agora, quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente fala mais do lado, né, de fora da fazenda, né? Forças e fraquezas, a gente fala mais da porta, né, da porteira para dentro. Oportunidade e ameaça, mais da porteira para fora, né? No geral, né, que são as áreas de crescimento e melhoria, né, que a fazenda pode melhorar, onde a fazenda pode melhorar as receitas, né, onde pode diversificar, existem novos mercados, por exemplo, já falando aqui na prática, por exemplo, travamento de bolsa, o cara faz, tem um confinamento ali, né, e ele trava, né, na bolsa o que ele talvez poderia perder, né, dentro do confinamento, isso de rentabilidade mesmo, ele trava para travar. Então, sim, já colocando aí uma coisa que os confinamentos podem fazer, aprender, né, trabalhar com o mercado financeiro, com boi a termo, né, boi futuro aí, enfim, as ameaças, né, são fatores que podem impactar negativamente, né, a produção, doenças, variações climáticas, né, que podem chegar da porta para fora, né? Então a gente tem, né, doenças aí, né, que passam, né, de rebanho para rebanho, variação climática muito brusca que às vezes pode chegar, né, e matar parte do rebanho. Enfim, então tem que fazer essa análise aí muito detalhada, né, de todas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da fazenda. E essa análise proporciona uma visão clara do estado atual da fazenda e do que precisa ser feito para melhorar, como diz, seguir para frente, certo? Além disso, moçada, e aí até no nosso curso, né, de pecuária de corte, na prática a gente fala muito disso, que aí assim, ao final de todos esses diagnósticos, a coisa mais importante é saber sobre a evolução desse rebanho, né? A gente sabe que em determinado momento, né, se os índices produtivos, indicadores produtivos, né, taxa de prenhez, taxa de natalidade, mortalidade, né, estabilizarem, rebanho estabiliza, né? E aí você vai saber quantos animais você vai ter em todas as épocas do ano, quais categorias, o que fazer, quando você vai ter que comprar animal, quando você vai ter que vender. E aí, sim, o ideal de toda fazenda e de todo técnico é saber fazer evolução do rebanho. Talvez seja uma das coisas um pouco difíceis, né? A nível de aprendizado rápido, mas assim, saber fazer evolução do rebanho, moçada. Um diagnóstico bem feito sem uma evolução do rebanho é mais difícil, certo? Porque de todos esses diagnósticos que a gente falou aqui, tem todos, então tem tudo anotado, mas eu não sei quantos animais a fazenda tem, não sei quantos animais a fazenda tinha o ano passado, o ano retrasado, e quantos vai ter daqui 2 anos, 3 anos, né? Com uma média, né, dos indicadores aí, às vezes fica difícil trabalhar, né? Por exemplo, eu quero saber qual que vai ser o custo, né, em relação à nutrição, quanto de ração que eu preciso comprar daqui 6 meses, ou quanto de ração que eu vou gastar durante o ano. Né? Para isso eu preciso saber quantos animais que eu tenho, quais categorias, quantas, né, unidade animal, qual taxa de lotação eu tenho dentro do pasto. Então, o último diagnóstico aí é fazer muito bem feita, né, uma evolução de rebanho, inclusive, né, dentro do manual que eu vou mandar para vocês, que vai ficar anexado aí, o pessoal vai mandar para vocês, vai ter, né, uma tabela aí para vocês colocarem a evolução de rebanho das fazendas aí que vocês trabalham, certo? Que vocês trabalham ou forem trabalhar.
E aí, moçada, assim, então, resumir, né, de tudo, você tem que considerar todos os aspectos da propriedade, os aspectos dos produtores, das pessoas, né, que trabalham ali, do rebanho, da sanidade, da genética daquele rebanho, o que já aconteceu para trás, questões climáticas, tudo. Você precisa anotar tudo, diagnosticar tudo, para que você faça um bom diagnóstico, né, para você detalhar isso, identificar, né, o que pode ser melhorado a partir disso. Só depois de tudo isso que você vai começar a pensar o que você vai fazer. E aí vocês vão ver que vai ser muito, mas muito mais fácil para vocês gerarem resultado, certo? Esse plano, então, esse é o plano de diagnóstico que eu queria passar para vocês. Então, vai ter um manual para vocês seguirem ele aí bonitinho. Espero que tenha ajudado vocês aí. Quero que vocês deixem as perguntas, dúvidas, né, que vocês tenham. Que se vocês acharam que faltou alguma coisa também dentro dessa aula, né? Comentam aí para nós, para a gente saber como passar para vocês. Beleza, moçada? Então, a aula de como realizar o diagnóstico de uma fazenda de pecuária de corte, né? É tudo isso que eu queria passar para vocês, certo? Então, baixem o manual aí e vão para frente fazer o diagnóstico de fazenda e mudar nossa pecuária nacional.